Eis, bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maninji. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações nota 1000 do Enem. Bom, galerinha, a gente está analisando aqui as redações nota 1000 agora dos alunos, né? Créditos ao site do G1. Deixa eu ver aqui, a gente já analisou aqui a redação da Fernanda. Agora a gente vai analisar, eu acho que é a redação 7, se não me engano, né? Isso mesmo. A gente vai analisar agora a redação da Giovana. Seria isso? Da Giovana, deixa eu só dar uma conferidinha aqui. Isso, da Giovana, tá bom? Gente, primeiramente, créditos ao site do G1 por disponibilizar as redações nota 1000, né, dos candidatos. Né? É muito importante a gente analisar as redações nota 1000, né? Acho bem bacana, bem interessante aí as análises de redações, né? Nada melhor do que treinar redações se espelhando nas redações de candidatos que tiraram 1000, né? Que aí vocês têm mais ou menos uma noção de como a banca, né, que no caso o INEP pede, né, o modelo direitinho dissertativo argumentativo, que é muito interessante e muito importante, né, gente? A gente se espelhar aí nas redações nota 1000. Bem bacana. Bom, gente, a gente tem as playlists também das redações nota 1000, dos Enems anteriores aí, créditos ao site do G1 por disponibilizar. Acessem lá, vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha lá, bem, bem interessante. E vamos lá, né? Vamos para a análise da redação da Giovana Gamba, né? Dias, de 19 anos, do Recife. Interessante, né, gente? Bom, lembrando que o tema da redação do Enem de 2021 foi a invisibilidade, né? E registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Muito interessante o tema, né? Gente, o que eu gosto muito de falar, que eu acho muito interessante, não tentem acertar o tema, tá bom? O mais importante é vocês saberem fazer uma boa redação. Isso serve para tudo, né? Para qualquer tipo de tema, porque se você souber fazer uma boa redação, você vai. Se você souber fazer uma estrutura aí de uma redação, né? A estrutura da redação, um modelo dissertativo argumentativo, como argumentar, como expor seus argumentos, vocês vão aí saber, vocês vão saber ter uma estrutura para qualquer tema, né? Independentemente do tema que for cair, que for a redação, tá bom? Então não se preocupem tanto com o tema, tá bom? Se preocupem em fazer uma boa redação, fazer uma boa estrutura de uma redação, porque aí você sabendo fazer uma estrutura de uma boa redação, né? Lendo, gente, leiam bastante redações nota 1000, isso ajuda bastante vocês terem aí uma noção de como é a estrutura, de como montar uma redação. Porque não adianta nada a gente tentar acertar o tema se a gente não souber fazer uma estrutura de uma boa redação. Então, saber fazer uma estrutura de uma boa redação é de extrema importância, porque aí você já vai estar preparado para fazer uma boa redação, né? Que no caso é diferente de qualquer tema que cair, tá bom? É importante vocês terem aí conhecimentos. É legal, é muito bacana vocês terem conhecimentos diversificados, citarem livros, né? E isso também é importante, saber contextualizar. É o que a gente vai falar aqui da redação da, da Giovana Gamba também, que eu achei muito bacana, né? O que ela fez, que ela citou aqui na redação dela também, olha só. Então vamos lá, né? Vamos para a introdução dela. Parabéns, Giovana, créditos ao site do G1 mais uma vez por disponibilizar nessas redações nota 1000. E olha que bacana. Gente, ela citou uma obra de um artista. Olha que interessante as redações nota 1000, gente. Né? Eu percebi de uns tempos para cá, as redações estão ficando bem mais ricas, né? Em conhecimento cultural, olha que interessante. Livros, filmes, obras. Olha que interessante. Ela está citando uma obra aqui. E, gente, nossa, muito interessante do Cândido Portinari, né? Os Reiterantes. Depois vocês deem uma olhadinha nessa obra, eu vou colocar aqui para vocês. Muito interessante sobre o tema. Lembra muito Vidas Secas, né? De Graciliano Ramos, mais uma vez aí. Que teve tudo a ver com o tema, né, gente? E olha que interessante, os candidatos encaixaram um livro, uma obra, aqui no caso a obra Os Reiterantes, com o tema de invisibilidade. Olha que bacana, olha que interessante a contextualização, né? Ficou muito bacana. Depois eu vou colocar para vocês aqui a obra, para vocês verem direitinho, que interessante, né? Então tá, olha só, ela destacou já na introdução, olha que interessante, a obra Os Reiterantes, né, do artista impressionista Cândido Portinari. Faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Olha que interessante, ela voltando no tema, com a invisibilidade do registro civil, né, olha só. Beleza. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais.
mesmo décadas após a pintura ter sido feita. Como se pode notar, a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Olha que interessante, né? Uma problemática. Então, é muito interessante quando o Enem abordar um tema, né? Destacar um tema aí para vocês já pensarem, né? Porque sempre será uma problemática aqui no caso para ser resolvida. Então, gente, para construir seus argumentos, o que causa esse problema, né? O que causaria esse problema, né? Quais argumentos eu poderia citar? O que leva a isso a ser um problema? Então, são coisas bem interessantes, né? Que você já pode ir refletindo aí ao longo dos textos motivadores, né? Para você construir sua redação, construir seus argumentos, né? Lembrem sempre, o Enem, né? Aqui no caso, destacar um problema na redação, o que leva a isso a ser um problema, né? Que argumentos eu poderia citar que isso levaria a contribuir para esse problema, né? Que poderia ser a causa desse problema. E depois a conclusão, né? Que seria a solução. Então é bem interessante, né? Aí tá, com base nesse viés, é fundamental discutir principal razão para a posse do documento, promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Beleza. Vamos ver aqui quais são os argumentos que ela citou. Olha só, no primeiro parágrafo argumentativo, sobre o que ela vai, aqui no caso, destacar, que poderia ser a causa deste problema. Então, vamos analisar direitinho o primeiro parágrafo argumentativo. Olha só. Ela destaca o seguinte: com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento, que no INEP, né, eles destacaram nos textos motivadores sobre certidão de nascimento, né, para a garantia da cidadania, se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Claro, né, bem interessante. Tal situação ocorre porque, olha só que interessante, ela citando um argumento, né? Ela está destacando, ocorre por quê? Ou seja, na visão dela, o que isso torna um problema? Porque, né, desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que desde 1500, olha que interessante, ela citando fatores históricos. E isso é um argumento, né? Olha só, ela reforçando o argumento dela através de fatores históricos. Aqui no caso, ela está reforçando o argumento dela, né? Os países desenvolvidos se articulam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha oferecido. Olha que interessante, um contexto histórico, né? Isso serve. Gente, eu posso citar contexto histórico? Claro, você pode citar aí. Ai, gente, desculpa. Você pode citar aí fatores históricos, iluminismo, Idade Média, um período. Gente, não importa aqui no caso. O importante, né, é você, aqui no caso, enriquecer sua redação, ela está algo histórico, e você saber contextualizar com o tema, trazer para o tema, né, aqui no caso. Pode estar a Idade Média, claro, contextualiza esse fator histórico para a redação. Olha que interessante, ela está no fator histórico, né, o período da colônia que tinha a oferecer, contextualizando para a realidade da redação. Fica muito rica, fica muito boa a redação e reforça seus argumentos, né? Convença o leitor. O objetivo de redação dissertativa argumentativa convença. Convença o leitor, convença o corretor que for corrigir sua redação, né? Porque os seus ideais, suas ideias aqui, seus argumentos podem, aqui no caso, contribuir para isso ser um problema, né? Que argumentos seja claro, objetivo, né? Demonstre aí o que causa aquilo na sua visão, né? Por que isso causaria esse problema, né? Que solução você poderia dar para isso? Porque, gente, quando o INEP joga aí um tema para vocês, o Enem, ele quer que você esclareça porque isso é um problema para a sociedade, né? O que causaria isso na sua visão aqui no caso? E como você solucionaria isso, né? Solucionaria isso, né? Aqui no caso, como seria solucionável? Então, gente, é muito interessante vocês aí já articularem aqui, no caso, pegarem essas estratégias. Então, olha que interessante, ela citou o período a colônia tinha a oferecer, tá? Beleza, visão ao lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Logo, assim como estudado, olha que interessante, ela citou um historiador também, para destacar aqui. Logo, pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de boas bases frágeis, resultando em uma falta de sentimento de identificação com o Brasil, com o brasileiro, né? Desculpa. Então, ela está citando o fator histórico e que isso contribui também, olha só, devido aqui, né,
usufruir Brasil Colônia, visão do lucro a todo custo, sem se preocupar. Ou seja, ela citou aqui a falta de preocupação com a sociedade, olha, sem se preocupar com a população. Isso contribui um problema para a invisibilidade de registro civil? É óbvio, claro, né? Aqui no caso, a falta de preocupação com a sociedade, né, o descaso com a sociedade, contribui para isso continuar sendo um problema. Então, olha só, um destaque que interessante, né? Então, seja claro, seja objetivo nos seus argumentos, né? Beleza. Sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Logo, como estudado pelo historiador Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de sentimento de identificação como brasileiro. Desse modo, né, ela reforçando aqui, desse modo, a posse de documentos, como a certidão de nascimento, funcione como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento de pertencimento, sendo identificada como uma prova legal de sua condição enquanto cidadão brasileiro. Ou seja, né, o descaso disso, olha só, no caso, a certidão de nascimento, né, o descaso com a população contribui para isso ser um problema. E aqui ela está reforçando que a certidão de nascimento é necessária. Olha só, desse modo, a posse desses documentos, como a certidão de nascimento funciona como uma espécie de âncora para a população com escasso sentimento de pertencimento, ou seja, ela destacou que a população já se encontra frágil, principalmente as que não possuem esses documentos, né? Ela já tem aqui, olha só, uma espécie de sentimento de escasso de sentimento de pertencimento, ou seja, elas se encontram sem acreditar que pertencem a algo de pertencimento, né? O que isso é aqui no caso, né, a invisibilidade de registro civil, né? O ser humano se torna, tem aquele sentimento de que não é nada perante a sociedade, aqui no caso de que é invisível perante a sociedade. Então, olha que interessante, né? Legal a sua condição enquanto cidadãos brasileiros. Então, ela citou aqui o descaso, olha só, como argumento, né? Visão que lucra preocupar, ela citou o Brasil, aqui no caso, né? O período colônia, né? Que tinha a oferecer, ela citou aqui o historiador, né? Reforçando o período histórico e também destacou como argumento que, sem se preocupar com a população que nela vivia. Ou seja, no período histórico, o descaso com essa população. Não só no período histórico, mas trazendo para a realidade brasileira, né? O descaso com a população, a falta de preocupação com a sociedade. Isso causa, sim, né? Aqui no caso, contribui com a invisibilidade do registro civil, né? As pessoas que não possuem esses documentos se tornam invisíveis perante a sociedade, se sentem invisíveis perante a sociedade. Há um preconceito aí perante a sociedade em relação a isso. Então, foi isso que ela quis reforçar aqui. Muito interessante, né? Olha só, é interessante que a gente lê bastante, aí a gente consegue entender aqui no caso de forma clara os objetivos que os candidatos expõem. Isso é muito bacana, por isso que é importante a gente saber articular os argumentos, né, quando for destacar de forma clara para o corretor aqui no caso, e o leitor também poder identificar seus argumentos, tá bom, gente? Porque não adianta nada citar coisa rebuscada, citar várias coisas, né? E não trazer de forma clara, objetiva, expor realmente aquilo que você, né, tá querendo passar para o leitor, né, para o corretor. Então, é importante isso também, tá bom? Beleza? Cuidado aí, tá bom, gente? Olha só. Olha que interessante o segundo parágrafo argumentativo. Qual argumento ela destacaria aqui? Ademais, né, percebe-se que o principal entrave que impede tantas pessoas no Brasil não se registrarem é o perfil da educação brasileira. Opa, qual que é o argumento dela? A questão educacional, né? Olha que interessante. Sim, educação muda o mundo, gente. Educação transforma vidas. Então, ela vai citar aqui o entrave em relação à educação, o perfil educacional, né? A educação defasada, defasagem aí de uma educação na sociedade brasileira, contribui com o tema? Vamos ver, olha só. Tá. A qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Olha que interessante, ou seja, uma educação voltada somente para formar a população apenas como mão de obra, não aquela educação aqui no caso, né, voltada ao ser humano, ao acolher o ser humano, mais humanista, né, que no caso, digamos assim. Olha só, isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista, olha que interessante, José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma, entre aspas, né, cidadania operária, ou seja,
na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Olha só que interessante, né? Ela está numa defasagem no quesito educacional, né? Para formar seres humanos, não apenas a mão de obra, né? O que contribui aí para a invisibilidade dessas pessoas que necessitam desses documentos, que necessitam ser visíveis, né? Não, que não sejam visíveis, que possam ser enxergadas, né? Olha só, explorada. Nota-se, então, que devido a essa disfunção no sistema educacional, estando a questão quesito educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir um documento. Olha que interessante, né? Ou seja, se você tem uma educação aí voltada só para mão de obra, não esclarecedora, como que os cidadãos vão aí reconhecer seus direitos, né? Como que eles vão ser educados a saber sobre os seus direitos, né? Se eles não são instruídos a isso. Olha que interessante, foi basicamente isso que ela quis destacar aqui, né? Como o direito de possuir um documento de registro civil. Assim, a partir dessa educação falha, né? Ou seja, a questão educacional defasada, né? Uma falha educacional, forma-se um ciclo de desigualdade, observado no fato de, olha só, ela coletou dados ainda por cima, inclusive nos textos motivadores, se não me engano, eu acredito que tinha dados também, ela coletou dados para reforçar ainda mais o argumento dela, olha que bacana. Observando no fato de o país ocupar o nono lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE, já que assim como afirmado pelo filósofo Florestan Fernandes, uma nação com acesso à educação de qualidade não sujeitaria seu povo a condições. Nossa, olha que bacana, hein? Uma educação de qualidade, uma nação com acesso à educação de qualidade não sujeitaria seu povo a condições de precária cidadania. Realmente uma grande verdade, né? Como há observado a partir do alto número de pessoas sem registros no país. Gente, que redação top, hein? Olha só, é interessante, né, o segundo argumento dela sobre a questão educacional, e realmente, né, pode ser aí uma causa, essa defasagem contribuinte ainda mais para a problemática, para o problema, né? Beleza. Olha que interessante, agora ela já expôs seus argumentos, o que que ela vai propor aí para solucionar esse problema? O que que o INEP espera, né? Uma solução. Então, como seria o parágrafo argumentativo? Vamos pensar aí. Quem vai solucionar? De que maneira? Qual órgão? Qual setor do Estado? Quem? A mídia? Quem? Né? As perguntinhas básicas. Quem vai solucionar? De que maneira? Como vai solucionar esse problema? Então, muito interessante isso também. Belezinha, vamos lá. Portanto, aí ela começa aqui sim, um parágrafo conclusivo. Portanto, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida. Fato, né? Para isso é necessário que o Ministério da Educação reforce. Então, olha só, quem vai solucionar aqui, no caso, na proposta dela? O Ministério da Educação. Vai fazer o quê? Reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Tal ação deve ocorrer como? Olha que interessante, ela detalhando a conclusão dela, né? A proposta de intervenção aqui no caso. Detalhando, olha só, ela explicando direitinho, detalhadamente como vai acontecer isso. Então, isso é importante também, não é só citar o órgão, o governo federal, o governo federal vai fazer isso. Tá, beleza, mas como? Né? Então, olha só, detalhando, o Ministério da Educação reforça políticas de instrução da população acerca de seus direitos. Então, olha só o detalhamento. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão. Olha que interessante, através do Ministério da Educação, uma proposta muito bacana, né? A qual irá promover nas escolas públicas, ou seja, citou o Ministério da Educação, promover nas escolas públicas, né? Fato, olha que interessante. Nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros, olha, debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Então, olha que interessante também ela estando aí nas aulas. Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes de seus direitos,
podem mudar o atual cenário da precária cidadania e desigualdade. Gente, olha que interessante, né? Perceberam como os argumentos dela encaixou perfeitamente, casou direitinho, né? Completou com a proposta de solução, né? Com a conclusão. Olha que interessante, porque ela citou a questão educacional. Então, olha ela reforçando que o Ministério da Educação, para contribuir para solucionar esse problema, né, através das escolas. Então, olha que interessante. Ela citou o argumento da defasagem, né, da educação também, e aqui no caso ela citando o Ministério da Educação, né, que é um grande instrumento da educação, que é um grande órgão para solucionar esse problema, educando nas escolas, levando conhecimento através desse tema para os alunos, então, para as pessoas, para a sociedade, né? Então, olha que interessante, olha que proposta bacana e que soube encaixar perfeitamente com os argumentos dela, né? Que ela citou aqui. Nossa, muito interessante aí a sua redação, né? Giovana Gamba. Achei muito bacana, achei muito legal ela citar os reiterantes também, do artista Cândido Portinari. Eu vou colocar aqui para vocês a obra. Olha que interessante, né? Tudo a ver com o tema de invisibilidade aí. Teve gente que citou Graciliano Ramos também, Vidas Secas. Gente, ficou muito linda as redações, não? Parabéns mesmo, viu, para os candidatos. Gente, olha só a obra que bacana, que interessante, né? Para quem não conhecia, olha só a imagem. Tem tudo a ver aí com a questão da seca, com a questão de invisibilidade, né? Só quis colocar aqui para vocês a pintura. Gente, nossa, muito interessante, viu? A obra aqui que ela citou. Bem bacana aí no contexto da redação. Então é isso, gente, né? Espero ter ajudado vocês. Parabéns aí, né? Giovana, né? Desculpa, parabéns, Giovana. Muito interessante sua redação. Créditos ao site do G1. Super recomendo vocês, gente, para lerem redações no Tamil lá, muito bacana. E a gente espera ter ajudado vocês aí, né? A gente tem playlist de redações no Tamil também. A gente espera aí estar ajudando vocês, né? Rumo aí aos estudos. Bons estudos para vocês, né? A gente espera de verdade estar ajudando vocês e a gente está aprendendo muito com vocês também. Não somos perfeitos, somos cheios de erros, né? Mas a vida é isso, a gente está aprendendo cada dia e a gente espera estar ajudando vocês também, tá bom? Um abraço, não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento e talvez você ajude um amigo ou uma amiga que também esteja estudando pro Enem aí, que queira entender mais sobre redações, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal aí que vai estar ajudando bastante a gente e a gente espera estar ajudando vocês, tá bom? Belezinha? Um abraço aí e até o próximo vídeo, tá bom? Bons estudos para todos vocês aí.